Olá, meus amigos, muito boa noite a todos. Estamos aqui para a correção das questões de processo penal do concurso do TRF4, para o cargo de técnico judiciário da área administrativa, prova realizada ontem, banca FCC. Foram 5 questões de processo penal, né? No caderno que estamos usando, 38 a 42, a numeração das questões. Veja aí se o seu caderno é o mesmo, se é outro caderno, muda um pouquinho a ordem das questões, enfim, tá? Fique atento por conta disso. No caderno que estamos usando, questões número 38 a 42, direito processual penal. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Renan Araújo, sou professor de Direito Penal, Direito Processual Penal, aqui do Estratégia Concurso, e como você já sabe, é um prazer imenso estar aqui mais uma vez com todos vocês. Fábio Dutra aqui no chat, grande mestre do direito tributário, Patrícia Oliveira, Iniali, Rodrigo Souza, mas quem que tá aí? Vamos lá? Ó, galera presente acompanhando aqui, Lucas Marques, Wilson Góes, Leonardo Cirra, uma galera acompanhando, quase 1.500 pessoas ao vivo. Você, pessoal, que está acompanhando aqui a aula, logado, deixe o seu like, né? Clique aqui no dedão para cima, clique aqui no like, porque é muito bom, ficaremos muito felizes com o seu like, tá? Ricardo Bueno, Isabela Volpato, muito obrigado a todos vocês. Pessoal, nós, na nossa revisão presencial de véspera lá em Curitiba, falamos sobre basicamente todos os tópicos dessas questões. Falei com vocês sobre perdão do ofendido e caiu. Falei com vocês sobre prazo de prisão temporária e cabimento, caiu. Falei com vocês sobre recurso em sentido estrito, as principais hipóteses, caiu também recurso em sentido estrito. Falei com vocês sobre competência do Tribunal Regional Federal, competência de foro privilegiado, caiu também. Tudo isso na revisão de véspera. Mas tem uma observação importante que eu vou fazer a respeito dessa questão da competência, tá? Vamos então? Valeu, pessoal. Muito feliz com vocês todos, tá? Vou colocar aqui na tela rapidinho, pra gente, a nossa correção. Tá aqui, primeiramente, o meu e-mail, as redes sociais. A rede social que eu mais uso hoje é o Instagram. Se você não segue ainda, siga lá que tem muita coisa legal para a sua preparação. Vamos lá? Bom, primeira delas é a questão 38. Ricardo está sendo processado por um crime de furto praticado contra uma empresa pública federal, cujo processo tramita em uma das varas federais, com competência criminal, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. No curso do processo, o advogado constituído Ricardo apresentou o pedido ao magistrado, que preside o feito, para reconhecimento da prescrição e consequente extinção da punibilidade do réu. O pedido é indeferido pelo magistrado. Veja, o pedido, a decisão que defere ou indefere o reconhecimento da extinção da punibilidade, ela é impugnável por meio do rese. O recurso é em sentido estrito. No caso de ser a decisão que indefere o reconhecimento da extinção da punibilidade, artigo 581, inciso 9º do Código de Processo Penal. Então, qual é o recurso cabível aqui? É o rese, né? É o recurso em sentido estrito. Sabendo isso, você já mata a letra B, não é a B, e mata a letra D e a letra E. Sobrou só a letra A e a letra C. Qual é o prazo do rese? O prazo do rese é o do artigo 586. O prazo, falamos isso também na revisão de véspera, quem estava lá e quem acompanhou online sabe. Qual é o prazo? É o prazo de 5 dias, meu filho. Prazo de 5 dias para o rese. Então você corta a letra A. Sobrou o quê? Letra C, um olezinho, ó. Mamãozinho, sopa no mel, ó. 5 dias, recurso em sentido estrito. Gabarito letra C, é o gabarito da banca, tá correto, não tem o que discutir aqui, né? 39. Essa aqui, pessoal, é da Lei de Lavagem de Capitais, Lei 9.603/98. Eu estou corrigindo aqui com vocês. Esse conteúdo não foi ministrado por mim. Esse conteúdo, que é parte de legislação especial, foi ministrado pelo professor Paulo Guimarães. Mas é claro que eu não vou chamar o professor Paulo, coitado, para vir aqui corrigir uma única questão desse tema. Então eu mesmo vou corrigir com vocês, peço vênia, peço licença ao professor Paulo Guimarães, mas não foi um conteúdo ministrado por mim, e sim pelo professor Paulo, tá? Vamos lá. X está sendo processado por crime de lavagem de capitais, pois ocultou valores em espécie recebidos ilicitamente de empresa pública federal. No curso do processo, Xisto, assistido por seu advogado, resolve colaborar espontaneamente com as autoridades, prestando esclarecimentos que conduzam à apuração das infrações penais. A identificação dos autores, coautores e partícipes, ou a localização dos bens, direitos ou valores objeto do crime. Na hipótese em questão, nos termos preconizados pela legislação específica sobre o tema, a resposta, artigo 1º, parágrafo 5º da Lei de Lavagem de Capitais, que é a Lei 9613 de 98, que é a letra E. A pena de xisto poderá ser reduzida de 1 a 2 terços, de 1 terço a 2 terços, ser cumprida em regime aberto ou semiaberto,
E o juiz pode ainda, a todo tempo, deixar de aplicá-la ou substituí-la por restritiva de direitos, tá? Letra E, portanto, é a alternativa correta. Esse conteúdo, como eu disse, foi ministrado pelo Paulo Guimarães, mas vou corrigir aqui para ele, claro, para ele não ter que corrigir uma questãozinha só, né? Letra E, portanto, é a correta. Continuando, considere o seguinte caso hipotético. Essa aqui é interessante, tá, pessoal? Aqui vocês prestem bem atenção no que eu vou explicar para vocês, para não ficar dúvida nenhuma a respeito da minha posição no que tange a questão 40. Prestem muita atenção, tá? Vamos lá. Eu falei sobre isso na revisão de véspera, sobre foro privilegiado no TRE. Falamos disso, era um dos slides, tá? Vamos lá. Considere o seguinte caso. Métio, procurador da República, que nome, hein? Com atuação em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, ou seja, atua perante o TRF4, né? Porto Alegre, viaja de carro com a família para o litoral norte de São Paulo. Maravilha. Durante o trajeto, no início da rodovia dos imigrantes, ainda na cidade de São Paulo, acaba perdendo o controle do veículo e atropela uma pessoa que estava no acostamento, trocando o pneu do carro, a qual é socorrida ao hospital mais próximo, situado em São Bernardo do Campo, mas vem a óbito. Métio é denunciado por crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, que é um crime previsto lá no CTB, no Código de Trânsito Brasileiro. No caso em tela, a competência para processar e julgar o procurador da República, Métio, é, pessoal, o que o artigo 108 da Constituição, inciso 1, artigo 108, inciso 1 da nossa Constituição Federal, a linha A, vai nos dizer que, em se tratando de crime comum praticado por um procurador da República, a competência é do Tribunal Regional Federal, perante o qual ele trabalha, ele exerce as funções. Ele trabalha onde? Porto Alegre, ou seja, perante o TRF4. Então a competência seria do TRF4, TRF da 4ª Região, pois ele oficia perante juízo federal daquele tribunal. C é o gabarito da banca. Mas eu digo a margem para anulação. E por que eu digo que é a margem para anulação? Vamos lá. O STF, quando o julgamento da ação penal 937, o STF entendeu o seguinte, ele limitou o foro privilegiado para apenas os atos que tenham relação com as funções, aqueles fatos criminosos praticados durante o exercício da função e que tenham relação com as funções. Então não caberia ao TRF4, nesse caso, julgar, e sim ao juízo de primeira instância. E aí teria que saber o seguinte, que juízo é o de primeira instância? O do local em que houve atropelamento ou o local em que ela efetivamente morreu? Aí você teria que saber o seguinte, é o local do atropelamento, teoria da atividade, porque é crime contra a vida, mesmo não sendo crime doloso. É mais um entendimento agora do STJ. Complicou demais, não é? Pois é, a questão é, esse entendimento sobre competência territorial e esse aprofundamento no que tange ao entendimento do STF, principalmente a questão no que tange à competência territorial, não tem previsão no edital, tá? Então a questão é a seguinte, basicamente minha interpretação, tá? Pela análise fria do conteúdo previsto no edital, que fala a competência penal do STJ, STF, TRF e por aí vai, questão ali mais de literalidade da lei, uma coisa mais simples, a letra C é a correta. Você olha, quem é o cara? Ah, é um procurador da República, membro do MPU de primeira instância, né? Beleza, é o TRF ao qual ele trabalha, perante o qual ele trabalha. Ah, trabalha em Porto Alegre? Maravilha, TRF4. É tranquilo, C é a correta. Mas, apesar disso, eu reitero, hoje o STF tem um entendimento que é discrepante, um entendimento de limitação do foro privilegiado nessas circunstâncias pode dar algum problema. Até porque eles não teriam como só alterar o gabarito, porque teriam que anular, já que não tem competência territorial no edital. Então é seu gabarito, não chega a estar errado pelo estilo de prova que é, FCC, técnico, judiciário, não é um concurso para a área jurídica, enfim. Mas deu margem para anulação aí, essa é minha posição com relação à questão 40, tá? Vamos lá. Ronaldo, mediante seu advogado José, apresenta queixa-crime contra Silvana, Fábio e Rodrigo, imputando-lhes os crimes de calúnia e difamação. Falamos sobre isso, perdão do ofendido, né? Sobre o caso hipotético apresentado e a queixa-crime nos crimes de ação privada, nos moldes do CPP, é incorreto afirmar, tá pedindo a errada aqui. Qual é a errada aqui, né? A errada aqui é a letra A. O perdão concedido por Ronaldo àquele lá da Silvana, a todos aproveitará, ainda que recusado por Fábio e Rodrigo. Pessoal, muito cuidado com isso. Nós falamos sobre isso na revisão de véspera. Perdão é um ato que bilateral.
Perdão é um ato bilateral, ou seja, depende de aceitação, não depende? Depende. Então, não produz efeitos em relação ao que o recusar. Eu dei exemplo, inclusive, na revisão de véspera, do camarada que fala: eu não quero perdão coisa nenhuma, eu quero a sentença absolutória para esfregar na tua cara. Eu falei sobre isso. Tá lá na revisão de véspera no vídeo. Pessoal, letra A, portanto, só sabendo isso, matava a questão. Já saberia que a ata é incorreta, acabou. Você pode ser feliz e passar para a próxima. Letra A, portanto, incorreta é a que responde a questão. B. O MP poderá aditar a queixa-crime no prazo de 3 dias, está certa. Artigo 46, parágrafo 2º. C. Se uma quarta pessoa for... a uma quarta pessoa for imputada o mesmo crime de Silvana, Fábio e Rodrigo, o MP deverá zelar pela indivisibilidade da ação penal, obrigando o querelante Ronaldo ao processamento de todos, está certo? Ele vai pugnar pela intimação do Ronaldo, para que ele inclua esse novo querelado, esse novo infrator, pelo princípio da indivisibilidade, que falamos também na revisão. D. Estará perempta a ação penal se o querelante, o Ronaldo, deixar de promover o andamento do processo por 30 dias seguidos, está certo? Artigo 60, inciso 1, é uma hipótese de perempção. Letra E. José, advogado de Ronaldo, para ajuizar a ação penal privada, deverá estar munido de procuração, com poderes especiais, constando em regra o nome do querelante, e a menção ao fato criminoso também está correta. 42, para fechar, no dia 20 de janeiro de 2019, durante a madrugada, falamos também sobre prisão temporária e o prazo dela lá na revisão, né? Um hipermercado situado na cidade de Curitiba foi roubado, crime de roubo, artigo 157, por 5 indivíduos armados. Então, no caso aqui, é roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo. No curso da investigação, a autoridade policial identificou Manuel Joaquim, ambos atualmente em local incerto não sabido, local desconhecido, como sendo 2 dos 5 roubadores. Imediatamente, a autoridade policial encaminhou representação ao juízo competente para a decretação das prisões temporárias de Manuel Joaquim, alegando ser imprescindível para as investigações do inquérito policial. Veja, crime de roubo, admite. Crime de roubo, admite. A prisão temporária, admite. Está previsto no artigo 1º, inciso 3º, admite temporário no caso do roubo. Está durante a investigação? Tá, é durante a investigação, veja. Ou no curso da investigação. Teve provocação? Teve. Ó, quem foi? A autoridade policial fez o quê? Ela representou pela decretação da temporária. Então, cabe a temporária aqui? Cabe. O juiz poderá decretar as temporárias pelo prazo de 5 dias, prorrogável uma única vez por 5 dias. Não é crime hediondo ou equiparado, então não tem como falar em 30 mais 30, é 5 mais 5. Pessoal, então outra questão que nós demos na revisão de véspera, estava lá isso aqui estava na revisão de véspera, a prisão temporária e a questão do prazo, que não cabe de ofício, só cabe se houver provocação, então letra E, portanto, é a alternativa correta, tá? Meus caros, a gente encerra então a correção das poucas questões de processo penal aqui do TRF4 para técnico judiciário da área administrativa. Obrigado a vocês todos, Tiago Valim, Rita, Tatiane Benck, sobrenome difícil, né, rapaz? Dani Aguiar, Arthur Paiva, Igor Baia, ou Bahia, Marcela Lima, muito obrigado a vocês todos, Jonathan Sartori, foi um prazer imenso estar aqui. Lembrando, eu entendo que com relação à questão da competência, vou colocar isso no blog, existe sim possibilidade de anulação por conta dessa questão do entendimento do STF. Não bastaria alterar o gabarito porque exigiria um conhecimento que não está no edital, que é de competência territorial, tá bom? Enfim, obrigado a vocês todos, tá? Muito obrigado. Ceni Santos, tem franguinho na panela, também colocou aí. Matheus, Jonathan, muito obrigado a todos. Lembre-se, deixem o like, é só clicar aí, bota o dedão pra cima, tá? 1.500 pessoas ao vivo. Muito obrigado a vocês todos, tá? Enfim, pessoal, fiquem com Deus. Obrigado a todos pela presença. Agradeço demais pela atenção e desejo, como sempre, uma excelente maratona de estudos a todos. Até a próxima.